Bom dia, Eudes Figueiredo, bom dia, ouvintes do Jornal da Mix. Eudes Figueiredo aqui nos estúdios do 106 Podcast. Eu estou tendo a alegria de receber o meu amigo, professor José Caetano Silva. O professor Caetano, tudo bem, Caetano? Tudo bem, Reginaldo. Obrigado por ter vindo, rapaz. Fiquei muito feliz que você veio. Ó, eu, sinceramente, eu vim também porque é você. Né? Muito obrigado, Falando Caetano. sério, combinamos, né? Sim. Mas, conforme eu disse, a situação, né? É verdade. Poderia assim ser, eu até deixar quieto, mas não é até uma oportunidade para poder a gente efetivamente falar a respeito de coisas. Você é pré-candidato pelo PT em Presidente Prudente? Sim. A prefeito? Sim. Mas parece que está tendo uma certa turbulência lá. Exatamente. Está uma turbulência por conta da maneira como está se configurando as escolhas das candidaturas do PT nesse processo eleitoral. Né? Então, por exemplo, municípios como Presidente Prudente, a situação ela é definida pela nacional, pela política nacional, pela federação nacional. Porque o PT não está sozinho esse ano, ele está numa federação. Ele está numa federação. Então, que é PT, PSOL, é isso? Não, é PT, PV e PCdoB. PT, PV e PCdoB, certo. Então, não se decide aqui em Prudente, então? Aqui em Prudente não se decide. Entendeu? Mesmo que o diretório daqui de Prudente ele queira tomar uma decisão, por exemplo, de ser você o candidato? Eu ser candidato ou não ter candidato, né? Tem que passar pelo crivo. Tem que passar pelo crivo, porque também tem uma questão. O PCdoB de Prudente, ele é contra o lançamento de candidatura, ele defende coligação. Entendeu? Entendi. Então tem isso aí. De qualquer forma, esse impasse, ele existe. Vamos entender isso aqui, então, para você, ouvinte do Jornal da Mix. Aqui nós temos o PCdoB, não é isso? Nós temos o PT e nós temos o PV. Isso, que é da federação. Que é da federação. O PV está meio que inativo. Está inativo, exatamente. O PCdoB defende que não tenha candidato a prefeito, que tenha só a vereador. Perfeito. E aí, nesse caso, haveria um possível apoio a um outro candidato, é isso? Perfeito. É isso aí. Deixa eu ver se eu entendi aqui, então, esse raciocínio, Caetano. Caso... Dá para você abrir para mim na tela aqui, Ricardo? Caso o PCdoB defenda isso e o PT acabe entendendo dessa forma, e vocês desejem fazer uma coligação, um apoio a um outro candidato a prefeito, aí, diante dessa arte, dá uma olhadinha aqui comigo, Caetano. Bom, vocês, só aproveitando, esse vocês não me incluem. Não inclui o Caetano nisso, porque você é pré-candidato. Eu sou pré-candidato e hoje, outra coisa, se isso se configurar, eu estou fora do jogo, eu não concordo com isso. Claro, porque não é questão de não ser democrata. É porque a democracia ela é relativa também a determinadas coisas. Existe uma questão também de identidade, caráter, coerência, etc. Porque pelo que eu estou vendo aqui, o Tupã está lá com o Solidariedade, PSDB, PSD, PP, Republicanos, PRD e PL. O Novo está com o Dr. Mauro, não tem coligação, mas pode ser que feche com o Podemos. Ainda existe essa possibilidade. O PDT, aqui é uma incógnita ainda, né? O Ed Thomas pode ainda se acertar com o Avante, já está certo, pode acertar com a União Brasil ainda, pode acontecer, e União Brasil e PRTB do Fábio Sato também pode se acertar, existe essa possibilidade com o Paulo Lima. Mas nesse caso, vocês, aqui não tem um candidato do PSOL, se não sair um candidato pelo PT, vocês teriam só o PSB para se coligar, seria isso? Vocês não. O PT teria só o PSB, cujo candidato é o Paulo Lima, é isso? Então, mas aí é o seguinte, tem uma questão que também que pode embolar o meio do campo, entendeu? Porque até a convenção, que é o último dia da convenção, que é o começo de agosto, das convenções, sim, pode embolar o meio do campo. Por exemplo, vão admitir que
O PT efetivamente não... o PT é de Prudente. Eles já fizeram reunião, uma reunião e deu 8-4, 8 para não e 4 para sim, para ter candidatura para prefeito. Isso significa... São 12 votos. Olha, 8 e 4, inclusive 12. teria que ver até se esse número, juridicamente, estatutariamente, ele é correto em termos de quórum para definir. Né? Certo. Mas vamos ver o que diz o estatuto. Então, mas tudo bem, mas não vamos nem mexer com isso, né? Vamos colocar, mas não deu consenso. Entendi. Que tenha 8 favorável a não ter candidato e 4 favorável a ter candidato é falta de consenso. Porque consenso tem que ser todo mundo. É verdade. Então isso aí. De qualquer forma, essa situação, ela vai ser... como existe a proposta do PCdoB e a esse imbróglio aqui em Prudente, entendeu? Eu resolvi, então, no caso, manter a minha pré-candidatura, eu mantenho a minha pré-candidatura, né? E eu fico na expectativa da Nacional, que é ela que avalia mesmo, dela decidir. Bater o martelo. Mas mesmo se a Nacional bater o martelo, vão admitir que eles batem o martelo. Mas aí pode acontecer o seguinte, do PSOL lançar candidato, resolver lançar candidato, porque o PSOL até agora não resolveu lançar candidato. Está quieto. E o PSOL, ele também é do arco de aliança do PT. Do PT. Tanto que em São Paulo está apoiando o Boulos, né? Exatamente. Então, exatamente. Aí, via Boulos, pode ocorrer um problema, um imbróglio aqui em Prudente, que só poderia ser resolvido com a minha pré-candidatura. Entendeu? A sua pré-candidatura ajudaria a resolver o caso, porque eu não sei, eu estou aqui porque eu tenho que perguntar. Claro. Uma hipótese de não haver candidatura do PT a prefeito de Presidente Prudente poderia levar o PT a apoiar o PSB, que é o partido do vice-presidente da República, do Geraldo Alckmin, e do Márcio França, que é ministro. Mas o candidato do PSB aqui em Prudente, recém-filiado ao PSB, é o empresário Paulo Lima, que pelo menos em termos locais, a meu ver, o PT sempre lutou meio que contra politicamente, e sempre fez oposição, inclusive ao Agripino, essas questões de faculdade, de estudo pago, de combate à questão do MST, que o pessoal não pôde nem entrar aqui em Presidente Prudente naquela época do Agripino. Ficaria um pouco incoerente? É difícil de digerir isso ou não? É difícil de digerir. Porque isso aí é uma questão de história. Quer dizer, o PT, ele nasce aqui nessa região na questão da luta pela terra, fundamentalmente, entendeu? Aí você vai ter, simbolicamente, quem que simboliza? A contenção da reforma agrária, ou seja, e também a perspectiva democrática. Eu me lembro que em 1989, quando foi a campanha presidencial, né, o Agripino, ele chegou a colocar um cartaz aqui na cidade, colocando o Lula como figura não grata, em que ele falava que Lula viria à cidade com seus sequazes. Essa expressão sequazes, juridicamente, isso aí representa que é a sua quadrilha, entendeu? Entendi. Naquela época, então, a gente já era chamado de bandido, entendeu? Por conta, assim, o cara colocou cartaz, porque eles apoiavam fundamentalmente Fernando Collor de Mello. Eu lembro disso. E o PT fez um comício em frente à prefeitura ali. No final do comício tocou a Internacional. Você lembra disso? Foi, claro. Foi, inclusive o companheiro de classe, não vou citar o nome dele aqui, que você conhece, ele que colocou eu sei quem é. Ele colocou a Internacional Socialista. Foi um dos acontecimentos... Numa fita cassete, num gravadorzinho. Foi. Não, então, ninguém esperava. E aquele lá... Deu muita gente naquele comício. Na época estava o jornalista
o Ricardo Couto, lembra? Sim, lembro. Da Folha de São Paulo? Sim. Ele estava presente, que ele era ele iria ser depois até do... Ele era uma espécie de assessor de campanha do Lula. Sim, sim. E eu estava no palanque, eu era vereador, era o primeiro ano do meu mandato. E aí, então, eu estava ali, e aí o Ricardo Couto falou para mim, ó, o maior comício do Lula até agora. Entendeu? Então, naquela campanha de 89, agosto de 89, que o Lula veio para cá, que deu, segundo o próprio Imparcial, tinha umas 15 mil pessoas na época, né? Se bem que na época das diretas já, eles deram 30 mil, na época do Lula deram 15 mil, reduziram pela metade. Tinha muita gente. Era muita gente. Eu estava lá. Então, e aí então ele falou para mim, é o maior comício. Naquela época o Lula estava com 4% nas pesquisas. Eu lembro disso. Em primeiro lugar estava estourado na frente Fernando Collor de Mello e segundo estava o Leonel Brizola. E depois disso, depois o Lula deu uma vira quase que ele ganhou. Verdade. Então, Eudes Figueiredo, nós vamos... Você vê que o papo aqui vai ser um papo gostoso, né? Essa foi uma entrada, né, no cardápio aqui da Rádio Mix. E nós vamos fechar o nosso bate-papo no Jornal da Mix aqui, mas nós vamos fazer um episódio, né, Caetano? Juntos, aqui no 106 Podcast. Nós vamos conversar mais sobre isso, sobre essa polêmica toda e sobre a pré-candidatura do professor Caetano a prefeito de Presidente Prudente. Um abraço, um bom dia e até amanhã.